você reage quando o dinheiro é o assunto da vez, o tema principal de uma conversa? Hoje vamos discutir por que conversar sobre dinheiro às vezes parece um verdadeiro tabu e entender como colocar o assunto dentro de casa de um jeito natural e em prol da qualidade de vida. Falar sobre o tema orçamento, falar sobre como os casais lidam ou não lidam com o dinheiro. Conheça dicas de etiqueta da consultora Glória Calil, além de ótimas sugestões para quem precisa falar sobre dinheiro com quem quer que seja. Dinheiro nunca é um assunto fácil. Fácil não é. Fique com a gente, o Educação Financeira está no ar. Uns não gostam nem de tocar no assunto, outros, ao contrário, parecem ter mania de só falar daquilo. Mas você já se perguntou qual o sentido de conversar sobre dinheiro? Falar sobre algo é sempre uma forma de aprender, de ensinar e de se expressar sobre esse assunto. É sempre uma forma de se aprimorar. E quando o assunto é dinheiro, você pode, por exemplo, descobrir maneiras mais apropriadas de negociar um aumento com seu chefe ou definir prioridades para o uso do dinheiro com toda a família. Na sua família você tem noção de como quem está investindo, quem está passando aperto ou não está, ou se está sobrando, né? E você costuma conversar sobre dinheiro com os amigos, parentes? Converso mais com meu marido, assim, sobre como que a gente vai guardar, vai economizar, nessas coisas. Os amigos que estão na mesma faixa etária, que estão passando pelas mesmas situações que eu converso. Se eu guardo, se eu não guardo, invisto ali ou aqui. Na cultura brasileira, falar sobre dinheiro ainda é tabu. Tabu é um termo que significa, entre outras coisas, assunto proibido. É algo sobre o qual não podemos ou temos receio de falar. Tem uma coisa que é se educar financeiramente, então é poder falar sobre o assunto com liberdade, se informar, aprender a lidar com o dinheiro. E tem um outro lado que é saber com quem falar e como falar de dinheiro. Porque em alguns momentos pode parecer falta de educação. Tem gente que tem dificuldade ou não gosta de falar sobre isso, então você vai falar com um amigo, e aí, quanto você ganha? Não pode. O problema de se falar de dinheiro é muito mais quando o dinheiro envolve uma avaliação, você avaliar alguém em função desse dinheiro. Aí é a deselegância e o horror total, é a pior maneira de você mexer com o assunto dinheiro. Em primeiro lugar, eu acho que esse é um assunto íntimo. De maneira geral, a gente fala justamente quando não deveria. Não fala muito sobre preços, sobre quanto ganha, quanto pagou por isso, por aquilo, que são coisas frequentemente muito deselegantes mesmo. Agora, a gente deveria falar sobre os temas que interessam. A gente deveria falar, por exemplo, sobre seguro de vida. A gente deveria falar com as pessoas que nos cercam. A gente deveria se preocupar com previdência. A gente deveria se preocupar com um fundo de emergência, enfim, a gente deveria falar sobre os assuntos que são relevantes para o futuro da gente. I'll do this. It can't be that bad. It's just like a Band-Aid. It's gonna be fine. Bex, $78 on lavender honey. I felt sorry for the shop assistant. She had a lazy eye. I didn't know which way she was looking, and she was looking at me. It was so sad. I can't even talk about this one. A foot spa. What were you doing at a foot spa? Let's take a break. They said I was a valued customer. Now they send me hate mail. Bex. Oh, God. É possível aprender com o outro numa conversa? Sim, eu acho que um ajuda o outro nisso, né? Vira e mexe, um amigo me liga perguntando, e aí, quito o carro ou começo a comprar um apartamento, né? Se você tiver na família alguém que tem uma educação financeira boa, você vai aprendendo e ajudando um ao outro. Porque senão sai gastando, não entende, acha que é um bem de consumo apenas, assim não é. É um bem de investimento. Com a família, compreendendo com o parceiro, com a parceira, compreendendo que todo casal precisa construir uma vida financeira que seja harmoniosa. Falar com os filhos, compreendendo os limites de maturidade das crianças, mas é possível falar com eles. É possível falar com
os amigos quando você necessita de um conselho, mas tudo isso compreendendo que dinheiro é um tema que exige delicadeza. Eu acho assim que é importante a gente dar valor para o dinheiro, mas a gente não pode dar valor demais. A gente não pode rotular ou falar sobre dinheiro ser a coisa mais importante numa relação, ou mesmo avaliar as pessoas pelo dinheiro. Isso acontece até com criança. Criança faz muito isso. Não sei quem é muito rico, tem 2 carros, né? A gente acaba fazendo isso para o resto da vida. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Dinheiro é importante, faz parte do dia a dia, ele tem que estar lá, a gente tem que pensar nele, pode conversar com os outros sobre ele, mas tem que ter cuidado e educação. Falar sobre dinheiro pode ser enriquecedor, uma forma de trocar ideias, experiências e definir objetivos comuns. Por isso, deixe o assunto fazer parte da sua rotina familiar e converse com naturalidade sobre finanças. Isso evita que só se fale em dinheiro quando ele se torna um problema. E conversando, todos podem construir formas melhores de lidar com cada situação e de realizar sonhos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com mais dicas sobre como falar sobre dinheiro de um jeito construtivo e sem perder a classe. Fique ligado! Hoje estamos tratando da importância de conversar sobre dinheiro. Em casa, por exemplo, é possível que todos da família definam objetivos em comum, já que compartilham os mesmos recursos financeiros. Mas com certeza esse não é um assunto que cabe em qualquer ocasião. Sempre tem um amigo indiscreto assim que pergunta: quanto você ganha lá? Daí eu acho meio chato. Quando uma pessoa me pergunta quanto você ganha o seu salário, eu não gosto. Eu acho que quando a pessoa quer falar quanto ela ganha, ela fala, não precisa perguntar. Né? Depende do tema. Você pode falar, por exemplo, sobre economia no bar com os amigos e se dar conta do que são as indicações que o mercado oferece. Isso é um tema bom para bar. Agora, no que é o assunto íntimo, no que é o assunto que diz respeito à maneira como você vai dirigir a sua vida, é preciso que você tenha cuidado. Porque esse é um cuidado que se tem não é com o assunto, isso é um cuidado que se tem com a própria vida. O caso do Evandro comprova: pais e filhos podem e devem buscar o diálogo em relação ao trato com o dinheiro. Eu acho bastante importante falar sobre dinheiro com as pessoas porque você aprende a lidar com ele de uma maneira na prática. Porque quando a gente fala de dinheiro com os pais, quando a gente é menor e o pai fala: olha, meu dinheiro não nasce em árvore e tal, é muito abstrato. Então quando você vê com seus amigos, você experiencia com eles essa coisa de pode ser que falte dinheiro, eu quero fazer isso, quero comprar isso, mas pode ser que não dê. Então é uma coisa que ajuda, assim, ter o outro para ver, nossa, aconteceu isso com ele, então eu também tenho que tomar cuidado aqui. Senão você acaba estourando o cartão, que acontece também, mas talvez você sirva de exemplo para os outros também. Mas é muito legal conversar sobre isso. E com os pais também é bastante interessante, porque eles têm a experiência, né? Eles me ajudaram muito e ajudam até hoje a saber lidar com cartão de crédito, principalmente, saber que não é legal você ter o dinheiro certinho para cada mês, nem que seja R$100 guardar por mês para caso tenha alguma emergência. O que eu acho complicado é você falar sobre valores com qualquer pessoa. Na verdade, eu acho que é legal falar com pessoas em quem você pode confiar. Eu acho que falar com o filho sobre dinheiro é importante a vida inteira. Assim, logo que ele puder aprender, criança pequena, por exemplo, não tem noção de valor. Então é bacana você começar falando de dinheiro com o dinheiro que ela lida, com o tamanho da mesada dela. São esses valores. E é importante também falar de dinheiro de uma maneira que o seu filho não passe a valorizar o dinheiro tanto, que ele saiba dar o valor, mas que ele não ultravalorize. Você está conversando, estou procurando um emprego em tal área, qual seria a faixa desse cargo? É uma maneira de você se pôr a par de um quadro de trabalho, não tem problema nenhum. Agora, você ficar perguntando, fulano quanto ganha, você quanto ganha, sempre que entra numa coisa que lida com o pessoal, que vai no pessoal e que pode ter uma avaliação dessa pessoa em função dessa informação, é que a coisa tem que ser evitada. Mas o que fazer, por exemplo, na hora de pedir um aumento? A primeira coisa que a pessoa tem que avaliar é se o momento da economia é adequado. Se você tem convicção, tem certeza
que a sua participação como colaborador naquela empresa, naquela função, não está corretamente avaliada, você deve ser muito franco e conversar e dizer, olha, minhas expectativas não estão sendo atendidas. Sempre que nós vamos conversar, isso é muito positivo, lembrando que eu vou falar e vou ter que escutar, não necessariamente vou escutar aquilo que eu quero. Então é importante o indivíduo ter a chamada inteligência emocional e escolher um momento ideal para conversar com o chefe, né? Também não é muito elegante e não é nada inteligente se fazer pressões em relação ao aumento, né? Olha, ou você me dá um aumento ou eu mudo de emprego, porque você pode escutar simplesmente, ok, vai em frente. Diversos especialistas concordam que conversar sobre dinheiro é fundamental para que a família gerencie e administre bem os seus recursos. Afinal, de certa forma, o dinheiro é como o horário da televisão. É um recurso limitado que todo mundo compartilha. E se uma família discute e cria regras sobre o uso da televisão e do controle remoto, por que não fazer o mesmo com o dinheiro? Eu acho que é importante você falar com o filho sobre o dinheiro, sobre o lidar, como cuidar, até para ele no futuro saber lidar com todas as questões do dinheiro, do poupar, do fazer um orçamento, do negociar o seu salário com mais naturalidade. O que fazer na hora de falar sobre uma dívida? Se eu te devo um dinheiro e eu marquei com você o dia do pagamento, eu tenho que me virar para pagar essa dívida para você. E se por acaso eu vir que aquilo é impossível, eu tenho que chegar antes para você, com um tempo hábil para que você possa se organizar de uma forma diferente e dizer, olha, fulano, eu não vou conseguir te pagar no dia que eu vou te pagar com 15 dias de atraso, pago um juro extra por conta desse atraso e te dou um tempo para que você se organize por conta disso. Então, a única maneira de você tratar a dívida é primeiro pagar imediatamente na hora que você combinou. E se não puder, avisar antes. E assunto zero, isso não é assunto para mais ninguém, só entre você e a pessoa que te emprestou ou para quem você emprestou. O dinheiro faz parte da vida de todo mundo e falar sobre ele é importante em diversas ocasiões, seja para o sucesso das finanças, da família ou para resolver questões profissionais. Por isso, vença o receio de tocar nesse assunto, sem perder de vista que se trata de um tema delicado, que merece atenção, gentileza e respeito. O Educação Financeira chegou ao fim, mas você sempre pode acessar todos os programas já exibidos no nosso site ou escrever para a gente pelo e-mail contato@tvf.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.